Ibovespa acumula 3% de queda na semana e 6% no acumulado do mês. O que está acontecendo com a principal bolsa brasileira e por que os investidores estão fugindo do risco? E mais, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com o Bitcoin na semana passada. Ele perdeu hoje um suporte muito importante dos 16 mil dólares, mas eu quero mostrar para vocês se estamos próximos do fim de um ciclo do Bitcoin ou se é realmente o fim dessa criptomoeda. Então vamos ao vídeo. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês tudo o que aconteceu na semana passada aqui na Bolsa Brasileira, uma semana bem volátil aqui no mercado, onde tivemos novamente como pauta os principais riscos fiscais aqui no Brasil, né? A PEC da transição e todos os gastos que estão envolvendo o novo governo que entrará agora a partir de 2023, os investidores estão atentos e entre aspas, fugindo da Bolsa Brasileira com medo do que possa acontecer a partir do ano que vem com essa nova política fiscal. Também quero falar para vocês sobre o Bitcoin. Tivemos um dia muito importante hoje, perdendo os 16 mil dólares, depois voltou a recuperar na madrugada do dia de hoje. Eu quero ensinar a vocês sobre o halving, ou sobre como funciona o ciclo de vida do Bitcoin, né? E os halvings, que nada mais é do que o corte dos blocos da remuneração dos mineradores, e vocês vão entender o porquê que estamos passando por esse inverno cripto. Mas antes eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre a nossa Black Friday. Estamos chegando, falta apenas 5 dias para que possamos inaugurar a nossa Black Friday, que será na sexta-feira, 7 horas da manhã, onde nós entregaremos para vocês todos os nossos produtos pelo preço de um. É isso mesmo, você pode economizar até 84% comprando o nosso pack com todas as nossas estratégias. Por que que a gente está fazendo isso? Porque a gente sabe que para você ter um resultado muito melhor dentro da Bolsa Brasileira, você precisa ter uma composição de estratégias, onde você faz a alocação do seu capital, colocando uma parte em cada tipo de estratégia para você ter essa diversificação e ter ao longo do tempo uma multiplicação do capital. Então, estamos fazendo isso para que você possa realmente usufruir de tudo que a Rock Trade pode te entregar em relação a benefícios, em relação a estratégias. Então você vai ter ali acesso a todas as carteiras que atuam em diferentes mercados dentro da Bolsa Brasileira. Você vai ter também estratégias de trading para você se proteger em momentos de alta volatilidade no mercado e também para pegar algumas operações de tiro curtos, como é a nossa Master Rocks. Então, se você quer entender e saber sobre todas as nossas promoções da Black Friday, eu vou deixar um link aqui para que você coloque o seu e-mail e fique por dentro de tudo que será transmitido durante essa semana. Garanto para vocês que vai valer muito a pena. Vindo agora para o conteúdo do vídeo, eu quero começar mostrando para vocês por que mudou esse pessimismo, né? De um dia para o outro, a Bolsa Brasileira começou realmente uma tendência de queda, né? Estamos aqui no terceiro dia de queda seguido. Hoje a Bolsa abriu em queda, mas voltou a subir ao longo do dia, estamos com 0,7 de alta, mas o que a gente está vendo muito nas notícias é isso, né? Então a gente vê grandes casas de análise, a gente vê grandes bancos reduzindo, né, a cobertura aqui no Brasil e até falando sobre essa questão da estabilidade fiscal. Na semana passada eu falei para vocês a respeito, eu cobri muito bem essa questão da política fiscal, mostrei o porquê que a dívida pública é tão importante aqui para o Brasil e como que ela garante para nós um risco menor aos investidores, principalmente aos investidores estrangeiros. Então, se você não assistiu o Palavra do Investidor da semana passada, garanto que você vai gostar muito, deixei o link aqui em cima, assista que você vai entender tudo que eu estou falando a respeito desse risco fiscal que o Brasil vem passando. Por enquanto, ainda é muito boato, né? Não temos de fato qual é a política econômica que o novo governo vai atuar, apenas a gente reage, né? O mercado reage ao que é dito e aos ministros que são nomeados. Ainda não temos um ministro da Economia ou um ministro da Fazenda, então o mercado ele vai acompanhando isso de uma forma mais de perto, né? Até que de fato tenha a certeza do que vai acontecer. Nas semanas passadas a gente viu realmente as curvas de juros, todas elas abrindo bastante. Então aqui a 31, né, deixa eu abrir aqui para vocês, a 28, também todas subiram, né, desde as de curto prazo até de longo prazo. Então a gente já sabe que
Se as curvas de juros abrem ou se elas sobem, a bolsa cai. Isso é naturalmente, porque a bolsa nada mais é do que um fluxo de caixa descontado a valor presente por essas taxas. Então, quanto maior as nossas taxas, menos uma ação vai valer no final do dia. Então, a gente viu esse movimento durante a semana passada, altas bem fortes das curvas de juros. Uma coisa também que aconteceu bastante durante a semana passada, né? Eu quero mostrar aqui para vocês o fluxo estrangeiro. Então, eu peguei esse gráfico aqui da XP e eles compilaram, né, todo o fluxo estrangeiro no ano de 2022. Pena que está atualizado até o dia 4/11, mas o que a gente vê no mês de novembro é uma fuga de capital aqui do Brasil, né, desses investidores estrangeiros. Então, eles vieram, colocaram dinheiro aqui no Brasil, mas com esse aumento do risco pós-eleições e definido quem é o novo presidente e quais são as políticas que eles vão fazer, né? Então a gente viu realmente um fluxo saindo aqui do Brasil. Na semana que vem eu posso trazer esse gráfico mais atualizado, né? Mas vocês podem ver que o fluxo estrangeiro até o momento ainda é o maior dos últimos 10, 15 anos, né? Mais de 100 bilhões de saldo positivo. Então o investidor estrangeiro olha o Brasil com bons olhos, né? A gente já veio aqui em várias palavras do investidor falando que o Brasil, no relativo, ainda é um dos melhores países para se investir, porque nós somos um país de commodities, basicamente, e commodities está em alta, né? Então eu quero mostrar para vocês também aqui a correlação entre as commodities e as principais ações aqui do Ibovespa, porque eles, queiram assim, queiram não, eles vão ditar o ritmo da bolsa, né, no curto prazo. Tanto que a gente viu na manhã de hoje a China voltando com lockdowns. Isso que há 1 ou 2 semanas atrás eles tinham anunciado que os lockdowns iriam parar, e isso fez com que o minério de ferro subisse bastante, como vocês podem ver aqui. Minério de ferro, desde ali do finalzinho de outubro, começo de novembro, veio numa tendência de alta forte, e aqui eu compilei o minério de ferro com as ações da Vale aqui em verde. Então você pode ver uma correlação muito forte entre o minério de ferro e as ações da Vale. Então a Vale deu uma boa disparada, chegando em alguns dias subir 10%, e isso realmente por ela ter 18% do índice, né? Então uma alta de 10% é quase uma alta de 2% no índice Bovespa. E a gente vê hoje o minério de ferro caiu nessa madrugada mais de 3%, porque realmente voltaram os casos de Covid lá na China e eles têm a política de Covid zero. Então isso faz com que você tenha uma demanda menor por minério de ferro, já que as pessoas estão confinadas e a economia não está rodando, e isso faz com que o minério de ferro caia. Somado a isso também temos o petróleo, que também está em queda, e aqui eu compilei também as ações da Petrobras, que correspondem a mais de 10% do índice também. Então, queira sim, queira não, ela vai fazer preço dentro do nosso Ibovespa. E você pode ver que teve até um descolamento nos últimos meses, porque a Petrobras estava vindo de uma maneira muito eficiente, entregando lucros em cima de lucros, né? A Petrobras ela tem um custo de extração muito baixo e isso dá uma rentabilidade muito alta para o ativo, né? A gente viu ela bater aqui, que aqui agora está compilado em percentual, mas mais de 100% de rentabilidade, ou mais de R$ 40 a ação, e agora a gente viu uma queda bem forte, principalmente após o segundo turno, porque a nova política do governo realmente não é que uma estatal dê lucro, eles buscam as ações para ter o que a gente chama de ações sociais, né? Ou ela servir à população. Não vamos entrar no mérito se é ou não uma boa política, porém a gente viu o petróleo caindo também nessa madrugada devido a essa desaceleração da China, então isso faz uma menor demanda, e também tivemos uma notícia de que teria uma produção maior pela OPEP+, mas acabou de ser desmentido isso. Então a gente viu inclusive o Ibovespa, que estava em queda, virando para alta, e o próprio minério de ferro, e o próprio petróleo Brent, que estava em queda de mais de 3%, quase zerando suas quedas no dia de hoje. Mas é legal que vocês vejam essa correlação, que não é tão positiva mais devido às perspectivas de futuro da Petrobras. Mas é importante ficar de olho, porque isso daqui dita muito de como é o mercado, principalmente no curto prazo, para o índice Bovespa. Então o índice Bovespa ele veio de quedas recentes, né? E eu quero mostrar aqui no gráfico como que está o índice Bovespa, dando um zoom out, mostrando ele primeiramente lá de 2015, tendência de alta, pegando aqui ele num cenário mais macro, tanto que eu coloquei o gráfico aqui em escala logarítmica normal, mas mensal. Então cada candle desse é um mês. E a gente pode ver que desde 2015, se você pegar
e traçar uma retração de Fibonacci, você vê que o índice Bovespa ele corrigiu ainda na primeira retração aqui de 61,8. Então poderemos ainda ter novas correções para quem sabe ele vir buscar novas retrações de Fibonacci. Isso não é descartado, mas para que isso aconteça, a gente tem que primeiramente perder esses 96 mil pontos. Ele pode, inclusive, voltar a testar essa região aqui no curto prazo, né? Olhando aqui para o gráfico mensal, a gente vê claramente que teve uma forte onda 1, né? A gente pode dizer uma onda bem forte de alta, depois aqui uma correção no Covid, uma recuperação muito rápida, fazendo aquele nosso topo histórico em 131 mil pontos, e agora a gente vê uma acumulação, né? Essa acumulação aqui, porém, ainda com volume acima da média, mais uma acumulação que já dura alguns meses. Se a gente trazer para o gráfico semanal, você consegue ver essa acumulação de uma maneira melhor, né? E você principalmente vê as médias dando suporte para o preço, né? Então a média de 200 aqui, o gráfico ainda trabalha acima, né? O preço ainda trabalha acima da média. Temos a média de 50, a média de 21, que estão basicamente segurando o preço aqui no curto prazo, né? Mas você vê uma lateralização bem forte entre os 96 e os 120 mil pontos. O Ibovespa precisa sair dessa faixa de preço para que a gente possa ver ele andando, seja para cima ou para baixo. E traçando aqui mais um Fibonacci, só para a gente entender um pouquinho do curto prazo, né? Pegando aqui esse último pivô e projetando para baixo, a gente pode ver que o índice ele tocou aqui na região de 61%, mas ele pode vir buscar aqui a essa região de 100%, quem sabe 161 ou 200%, que é a região que eu disse ali de 96 mil pontos, que ele já veio pegando nos últimos dias. Hoje o Bovespa acabou virando, estava em queda, agora está com 0,6 de alta, né? Vamos acompanhar aqui para ver se ele vai perder essa região, que também é muito importante. Se a gente colocar aqui esse suporte aqui em 107, 108 mil pontos, que é a região de 61,8, né, da retração de fibra, a gente vê que já tocou aqui uma vez e a gente tem que acompanhar se ele vai ou não romper. O dólar já está numa lateralização há um bom tempo também, a gente vem falando aqui que o dólar acabou estressando bastante com a alta da curva de juros e com o possível aumento no risco país, você vê o dólar realmente com forte alta, chegou aqui acima dos 5,50 e agora está retraindo aqui por uns 5,30 mais ou menos, 5,29. Então está caindo forte hoje o dólar, inclusive 1,30%, né? Mas por enquanto também não tivemos nenhuma operação no dólar nesse finalzinho de mês de novembro. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Ibovespa ainda está numa faixa bem delicada, né? Temos que acompanhar de perto para ver como será os próximos dias do Ibovespa, se ele vai realmente perder aquela faixa de preço ali dos 107 mil pontos para a gente ver novas quedas do índice. No radar ainda a gente tem que ficar de olho sobre os possíveis ministros do atual governo, agora que será do Lula, né? Então tem que ver quem vai ser o ministro da Fazenda, quem serão os seus companheiros ali, para que a gente possa ter uma precificação melhor do risco ou não dessa estabilidade fiscal que o Brasil vem ao longo do tempo. E agora trazendo um pouquinho para outro cenário, né? Porque aconteceu algo muito interessante essa semana também com o Bitcoin. E acho que eu nunca falei isso aqui, pelo menos em vídeos abertos. Eu queria mostrar para vocês como funciona o halving do Bitcoin. Talvez vocês que são investidores novos dessa criptomoeda não sabem que o Bitcoin ele funciona, né? Pelo menos funcionou desde então através de ciclos de mercado. Ou seja, a cada 4 anos a gente tem o que a gente chama de halving. Halving nada mais é do que metade. Ou seja, ele corta os blocos, a mineração dos blocos, a remuneração que ele paga aos mineradores pela metade. Então começou lá com 50%, ou seja, o minerador a cada 10 minutos ele validava uma transação no Bitcoin e se ele fosse o vencedor ali daquela transação, ele receberia uma porcentagem de novos Bitcoins emitidos. Para quem não sabe, Bitcoin só pode ser emitido até 21 milhões de unidades. Até o momento já foi emitido 19 milhões aproximadamente, e a cada 4 anos essa emissão cai pela metade, ou seja, a taxa de novos blocos que são minerados a cada 10 minutos cai pela metade. E isso faz com que ao longo do tempo você tenha cada vez menos bitcoins em circulação. Mas por que eu estou explicando isso? Porque isso casa muito com
o cenário atual do Bitcoin. A gente, a cada 4 anos, aproximadamente, a gente vê que acontece o halving, que é essa corta dos blocos pela metade, né, esse corte pela metade. E a gente vê que isso faz muito sentido quando a gente olha, por exemplo, para o preço ou a rentabilidade do Bitcoin desde a sua fundação. Então esse gráfico para mim, ele é muito, essa tabela para mim ela é muito resumida porque ela mostra basicamente os retornos acumulados do Bitcoin desde 2010. Então você pode ver que depois de 4 anos de altas explosivas no Bitcoin lá no passado, tivemos uma queda de 58%. Depois mais 3 anos de altas expressivas, uma queda de 73%. Depois 2019, 20, 21, altas expressivas também. E até o momento estamos com uma queda de 67%. Então vocês podem notar que a cada 3, 4 anos acontecem essas correções no mercado de criptoativo de uma maneira mais forte. Olhando até para o gráfico, né? Deixa eu trazer aqui o gráfico para vocês. Né? Aqui estamos no gráfico semanal, vocês podem ver também que o Bitcoin corrigiu bastante aqui e ele pode vir buscar os 12 mil dólares aqui, que é realmente um suporte feito lá em 2019, 2020. Então esse pode ser o próximo alvo do Bitcoin, já que ele rompeu essa região aqui dos 18 mil dólares. Agora ele está trabalhando em torno de 15.998 ou 16 mil dólares. E se vocês olharem para o Bitcoin, né, o que eu disse para vocês a respeito do halving, isso daqui é um histórico de todos os preços do Bitcoin, né, desde quando ele foi fundado e o momento do halving. Então, se você olhar, o halving 1 aconteceu em novembro de 2012, o 2 em julho de 2016 e o terceiro em maio de 2020. Então, vamos lá, se a gente volta aqui, sempre a cada 2 anos que antecede um halving, você tem ali uma correção mais forte no mercado, não que antecede, que passa, né? Ou que antecede o próximo que está por vir. Ou seja, se em 2012 a gente teve uma alta expressiva, em 2014 o halving de 2016 foi antecipado ali e teve uma correção forte. Ou seja, em 2020 tivemos a mesma coisa também, então 2020 foi o halving e agora em 2022, 2 anos após o halving, ou 2 anos para o próximo halving, porque ele acontece a cada 4 anos, estamos tendo uma correção praticamente a mesma magnitude que foi as outras passadas. Então, se vocês olharem aqui, o nosso próximo halving está programado ali para maio de 2024. Estamos a 2 anos praticamente, 1 ano e meio, 2 anos do próximo halving. Então, essa queda que está acontecendo agora, ela já aconteceu 3 vezes novamente no passado, e isso antecede uma alta mais forte, como vocês viram aqui. Então, sempre que tivemos uma queda bem forte 2 anos após o halving, tivemos grandes altas no futuro. Aqui também a mesma coisa e aqui também a mesma coisa. Então, isso para mim deixa muito claro que estamos passando pelo inverno cripto, que nada mais é do que aquele momento onde realmente vai separar o joio do trigo, os investidores que tem mais estômago, né? Porque a gente sempre fala aqui, para investir em criptoativos você precisa mais de estômago do que de cérebro, porque na verdade você tem que ter paciência, né? A gente sempre fala isso para os nossos assinantes, porque depois, com 1 ano de alta do Bitcoin, com 6 meses, com 2 meses de alta, você recupera boa parte das suas perdas. Então vocês podem ver que estamos aqui na contagem regressiva para o próximo halving, falta aproximadamente 540 dias para acontecer o halving, né, que é quando ele bate ali a quantidade de blocos que são minerados. Então temos que ficar de olho porque provavelmente ali para o início de 2024, né? Mas é lógico, o mercado sempre antecipa, então poderemos, olhando para o passado, ter altas expressivas no Bitcoin. Mas no curto prazo ainda, temos todos esses desafios com o criptoativo, porque ele está sendo considerado um ativo de risco como qualquer outro. Então a gente olha muito o cenário macro e ele foi, dentro do cenário macro, ele está incluído ali como um ativo de risco. E também mostrando para vocês como que os grandes investidores pensam ou como que as pessoas estão se comportando em relação ao Bitcoin. Esse gráfico mostra na linha azul a reserva ou a quantidade de bitcoins que estão na corretora, em posse da corretora. Ou seja, você vê isso desde 2021 uma queda expressiva, ou seja, as pessoas estão sacando os seus bitcoins da corretora e deixando eles em uma wallet, né, ou em uma carteira digital ou uma carteira física. O que isso mostra? Isso mostra que as pessoas estão guardando os seus bitcoins para o longo prazo.
Se o contrário estivesse acontecendo, né, se o estoque de bitcoins nas corretoras estivesse aumentando, isso é um sinal de que você está transferindo da sua wallet para as corretoras para pensar em vender. Então, normalmente, quando os preços estão subindo, e a linha preta aqui é o preço, quando o preço sobe muito, você costuma ver realmente esse movimento de aumento dos estoques das corretoras, porque as pessoas pensam em vender. Então, no curto prazo, ou desde o ano passado, a gente vê realmente um estoque, as pessoas guardando o Bitcoin, está na mínima desde 2020, né? Se a gente colocar aqui no máximo, não sei se vai carregar aqui agora, é o máximo de 2020. Então você pode ver que está na mínima histórica, ou seja, as pessoas estão guardando os seus bitcoins para o longo prazo. Isso é o que você deveria fazer. Acompanhar, né, o mercado, saber que existe o halving, saber que existe esse ciclo de mercado do Bitcoin e saber que a cada 3, 4 anos você terá anos muito bons no criptoativo e um ano ali, basicamente, de quedas resistentes. Então, o que eu quero dizer para você? Resista por esse ano, porque provavelmente você já está no pior momento do ciclo do Bitcoin. Daqui para frente, nos próximos meses, né, olhando para o passado, aqui a gente não prevê o futuro, mas provavelmente teremos ali altas mais fortes dentro do mercado de criptoativo. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa visão de mercado, né, dando um zoom out, olhando mais para o longo prazo, para que vocês entendam que o Bitcoin é sim um bom investimento para você carregar ao longo do tempo, mas você precisa entender que ele funciona através de ciclos. Essa semana também não temos muitas novidades em relação ao mercado. Temos feriado na quinta-feira nos Estados Unidos, então é uma semana com pouquíssimos indicadores. Aqui no Brasil também não temos muitos indicadores importantes. Estamos aí em Copa do Mundo, então a Copa do Mundo acaba afetando até a liquidez da própria Bolsa de Valores. Muitas pessoas tiram o pé, acompanham os jogos, né? Espero que você também esteja acompanhando os jogos. E na segunda-feira que vem teremos jogo do Brasil, então o nosso Palavra do Investidor será na terça-feira, devido ao jogo da segunda-feira, né? Então todos vamos acompanhar ali o segundo jogo do Brasil pela Copa do Mundo, e aí na terça-feira eu venho aqui trazer para vocês as novidades desta semana e da semana que vem a respeito do mercado financeiro. Espero que vocês tenham gostado, quero desejar uma ótima semana para todos vocês e nos vemos na próxima terça-feira em mais um Palavra do Investidor. Tchau, tchau!